Meus amores, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da crochê 1001 fios. E na videoaula de hoje eu vou estar ensinando a vocês o passo a passo desse lindo vestido em crochê. Esse vestido eu confeccionei ele no tamanho de RN a 3 meses, mas vocês podem fazer ele até 2 anos de idade, pois eu mostrei para vocês, né, eu confeccionando esse vestido aqui e falando as quantidades de correntinha, carreira para você estar fazendo em outros tamanhos e também os centímetros, tá? Da largura e do comprimento do vestido para você estar fazendo em outros tamanhos. E também vou estar mostrando para vocês agora os materiais que eu utilizei para estar confeccionando esse vestido. E também quero dizer a vocês que vocês podem utilizar essas florzinhas aqui também para fazer tiara, pois eu vou fazer uma tiarinha, né, com 4 florzinhas dessa para estar compondo esse lindo vestido, né? Ficando a coisa mais linda para estar acompanhando ele. Então, como vocês podem ver, ó, aqui eu usei pérola, tá certo? Essas pérolas número 8. Utilizei essa cola aqui, que é cola fria, né? Siliconada, transparente. Trabalhei com essa cor de rosa, né? Que é a cor chiclete 3131, a linha Anne da Círculo, que tem o tex 295. Trabalhei com agulha 1,75, fita métrica e tesoura para estar fazendo os arremates. Então, esse foi os materiais que eu utilizei para estar confeccionando esse vestido. E deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a parte de trás do vestido, também tá a coisa mais linda. Além de eu confeccionar esse vestido, também eu vou mostrar para vocês em outra videoaula como vocês vão poder colocar forro manualmente sem precisar de máquina de costura, tá certo? Então eu espero que vocês gostem da videoaula. Se vocês quiserem depois de confeccionar o de vocês estar repostando, me marcando lá, né, para eu estar repostando, vai ser uma honra estar repostando o trabalho de vocês. Vou deixar agora vocês, né, com a videoaula desse lindo vestido. Como vocês podem perceber, já adiantei e fiz meu cordão de correntinhas. E vou estar passando para vocês a quantidade de corrente para cada tamanho. Eu que estou fazendo um tamanho de RN a 3 meses, fiz 84 correntinhas. Para quem vai fazer no tamanho de 3 a 6 meses, 96 correntinhas. Para quem vai confeccionar no tamanho de 6 meses a 9 meses, 108 correntinhas. E para quem vai confeccionar no tamanho de 1 a 2 anos, 120 correntinhas, tá certo? Agora, eu vou fazer mais 3 correntinhas, aí vocês também vão fazer mais 3 para todos os tamanhos que eu acabei de falar. Vocês vão fazer mais 3, tá certo? 1, 2, 3. E agora, vocês vão laçar a agulha e vão voltar na quarta correntinha. 1, 2, 3. E na quarta, vocês vão introduzir a agulha e vão fazer um ponto alto. Agora, para de RN a 3 meses, a gente vai trabalhar 14 pontos altos. Para quem é de 3 a 6 meses, vai fazer 16. De 6 meses a 9 meses, vai fazer 18. E de 1 a 2 anos, vai fazer 20 pontos altos, tá bom? Então, vou aqui seguindo, fazendo meus pontos altos. Vou fazer 14 pontos altos e volto com vocês. Pronto, voltei aqui e já fiz meus 14 pontos altos. Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas, que isso é para todos os tamanhos. E vai vir na próxima correntinha e vai trabalhar um ponto alto. Agora, vocês vão repetir para cada tamanho a mesma quantidade que vocês trabalharam aqui. Eu fiz 14, vou novamente fazer mais 14. Quem for nos outros tamanhos, que fez 16, vai fazer 16. Quem fez 18, vai fazer 18. Quem fez 20, faz 20, tá bom? Então, vou aqui seguindo, fazendo meus 14 pontos altos e volto com vocês pra gente tá dando continuidade ao nosso trabalho. Fiz aqui novamente meus 14 pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar 2 correntinhas, perdão. Vai vir na próxima e vai trabalhar um ponto alto. Agora, na parte da frente, eu que estou confeccionando de RN a 3 meses, vou fazer 28 pontos altos
Quem tá fazendo no tamanho de 3 a 6 meses vai fazer 32 pontos altos. Quem tá fazendo no tamanho de 6 a 9 meses vai fazer 36. E quem tá fazendo no tamanho 1 a 2 anos vai fazer 40 pontos altos. Então, eu vou seguir aqui fazendo meus 28 pontos altos e volto com vocês. 28 pontos altos. E agora a gente vai repetir o que a gente trabalhou nessa primeira e nessa segunda volta aqui. Vai trabalhar a mesma quantidade de pontos altos. Vamos fazer 2 correntinhas. Laçar a agulha, vim na próxima correntinha e vou trabalhar meus 14 pontos altos. Para quem fez em outros tamanhos, né, vai trabalhar 16, 18 e 20. Tá certo? Então, vou aqui seguindo, fazendo meus pontos altos. Quando eu completar meus 14 pontos altos, novamente, eu vou trabalhar 2 correntinhas aqui, 2 correntinhas e vou novamente trabalhar mais 14 pontos altos, tá certo? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, vai fazer nessa parte aqui, ó. Aí eu volto com vocês quando já tiver finalizado, tá bom? Pronto, já finalizei e agora eu vou explicar pra vocês, pra que não fique com dúvida. Ó, a gente iniciou, né, as correntinhas com 84, fez mais 3 pra virar, trabalhou 14 pontos altos, 2 correntinhas, 14 pontos altos, 2 correntinhas, 28 pontos altos, 2 correntinhas, 14 pontos altos, 2 correntinhas, 14 pontos altos, tá certo? Agora, vocês vão seguir o mesmo passo a passo que eu vou trabalhar agora para todos os tamanhos. Quando tiver alguma alteração, eu falo para vocês. Vamos subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vamos virar o nosso trabalho e vamos caminhar fazendo ponto alto, em cima de ponto alto, até ficar lá no final, faltando um ponto alto sem fazer, aí a gente volta. Eu vou aqui caminhar junto com vocês, porque já tá pertinho já, né? Eu vou aqui caminhar, vou fazer 13 pontos altos aqui, que eu vou deixar um sem trabalhar. Ó, cheguei aqui, ó, vou deixar isso sem trabalhar, tá? E aqui, a gente vai fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, ficando com a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. 14 pontos altos por causa desse aumento. E aqui ficou sem trabalhar. Então, aqui, ó, sem espaço de correntinha nenhuma, vai vir direto para nesse espaço aqui, ó. E a gente vai trabalhar 3 pontos altos aqui dentro. Duas correntinhas de separação, volta para o mesmo espaço e novamente vamos trabalhar 3 pontos altos no mesmo lugar. Laço a agulha, vou pular esse ponto aqui, venho no próximo e vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo lugar. E agora eu vou seguindo, caminhando em cima de cada ponto alto, vou trabalhar um ponto alto, até chegar lá no finalzinho e me restar um ponto alto sem fazer. Cheguei aqui, vou fazer meu último ponto alto. E agora eu vou fazer mais um no mesmo lugar, fazendo esse aumento aqui, ficando com a mesma quantidade novamente. Sem correntinha de separação, a gente vai vir dentro do espaço e vai repetir o que a gente trabalhou nessa quina aqui, ó, nessa curvinha. Trabalhando 3 pontos altos no mesmo lugar, 2 correntinhas de separação e 3 pontos altos novamente. Laça a agulha, vai pular um ponto, vem no próximo e vai fazer um ponto alto, vai fazer novamente mais outro ponto alto. E agora vai caminhar fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá na outra curvinha. Quando chegar na outra curvinha, que é aqui, vocês vão fazer aqui, ó, deixar esse ponto alto sem fazer, e vai vir nesse, vai trabalhar 2 pontos altos aqui, e vai vir direto dentro desse espaço, vai fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e 3 pontos altos. Depois, ó, pula esse, vem pra esse, faz 2 pontos aqui dentro, e vai repetindo tudo que a gente fez aqui, ó, nessas 2 curvinhas, vocês vão repetir fazendo aqui até chegar no final da carreira, aí eu volto com vocês. Cheguei aqui no final,
Agora, a gente vai estar trabalhando 3 correntinhas para a altura de um ponto alto, vai virar o nosso trabalho. E agora, a partir dessa terceira carreira, só vai ser carreira de repetições, indo e voltando, tá certo? Então, vocês prestem bastante atenção para vocês não errarem. Então, vamos lá, fiz minhas 3 correntinhas, venho no próximo ponto e vou caminhar em cima de cada ponto alto da carreira anterior, fazendo um ponto alto nessa carreira. E vocês vão seguir dessa forma até chegar lá na curvinha. Eu vou seguir aqui junto com vocês, porque é pertinho. Espero que vocês estejam gostando da videoaula. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí no comentário, que eu vou tirar a dúvida de vocês. Ó, nessa carreira, da partir dessa carreira em diante, não vai mais deixar nenhum ponto, tá? Vocês no último aqui, ó, esse último ponto, vocês vão trabalhar 2 pontos altos no mesmo lugar. Sempre no último ponto, aqui, ó, como vocês podem ver, ó, deixa bem próximo pra vocês verem, tá vendo? Agora, ó, sem correntinha de separação, você já vem direto aqui, ó, pra dentro do leque e vai repetir mais outro leque, fazendo 3 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas de separação e novamente 3 pontos altos no mesmo lugar. Lacei minha agulha, vou pular, ó, preste bem atenção, vem, gente, pra vocês não inventar de vir pra cá, ó. Esses 3 pontos altos que é do leque da carreira anterior, só vocês fazerem assim, que vocês vão ver, ó, tá vendo? E vai vir aqui em cima do ponto alto que a gente fez da carreira anterior, que fez um aumento, e vai trabalhar 2 pontos altos no mesmo lugar. E vai formar mais um leque aqui na curvinha. Tá vendo? Que eu deixei, ó, os 3 leques de baixo, mais 3 leques de baixo aqui, ó, e trabalhei aqui em cima. Agora, a gente vai caminhar, fazendo ponto alto, em cima de ponto alto, até chegar nessa curvinha aqui. Aí, eu volto com vocês pra tá demonstrando mais uma vez. Pronto, tô chegando aqui no finalzinho, ó. Vou fazer meu último ponto, vou fazer os 2 pontos altos junto, que é o meu aumento. Ó, fiz aumento aqui e fiz aumento aqui, tá vendo? Sempre tem aumento antes de... pra quem vem de lá pra cá, né? Antes, quem vai pra cá é depois, né? Então, vamos lá, ó. Agora, a gente vai trabalhar aqueles 3 pontos altos aqui dentro do espaço, formando assim um leque. Ó, 1, 2, 3, 2 correntinhas de separação, 3 pontos altos, laço a agulha, vou pular esse leque aqui, ó, que são esses 3 pontos altos, venho aqui em cima e vou trabalhar meu aumento, que é 2 pontos altos no mesmo lugar. E agora, eu vou seguir novamente, trabalhando ponto alto em cima de ponto alto, até chegar na curvinha aqui, ó. Explicar pra vocês, ó, cheguei aqui, vou trabalhar aqui, ó, 2 pontos altos aqui em cima, tá vendo? E depois venho e trabalho aqui 3 pontos altos aqui dentro, 2 correntinhas e novamente 3 pontos altos. Venho, pulo esse leque aqui, ó, de 3, venho pra aqui, trabalho mais 2 pontos altos no mesmo lugar, vou seguir fazendo ponto alto, subo ponto alto. Quando chegar aqui no finalzinho, faço mais 2 pontos altos no mesmo lugar e vou repetir o nosso lequezinho, fazendo 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Venho pra cá, ó, pulo esse leque aqui, vou trabalhar 2 pontos altos e vou seguindo, caminhando com ponto alto em cima de ponto alto. Aí, eu volto com vocês pra gente tá dando continuidade à nossa quarta carreira. Cheguei aqui na minha quarta carreira, já adiantei aqui, né, porque já fiz 3 carreiras com vocês, sempre iniciando, então já adiantei aqui, eu subi 3 correntinhas e fui caminhando ponto alto em cima de ponto alto até chegar aqui, ó, nesse meu último ponto. Nesse último ponto, a gente vai trabalhar o que a gente trabalhou na carreira anterior, fazendo mais um ponto alto no mesmo lugar. E agora, a gente vai dentro desse espaço e vai trabalhar um leque, fazendo 3 pontos altos, 2 correntinhas, novamente no mesmo lugar, 3 pontos altos.
Já vem aqui, ó, pra cima desse ponto alto aqui, ó, e vai trabalhar um ponto alto, novamente outro ponto alto no mesmo lugar. O que a gente trabalhou na terceira carreira, a gente vai trabalhar nessa daqui e nas demais carreiras. Gente, desculpa, minha cachorra hoje tá uma benção latindo. Aí, depois que vocês fizerem esses dois pontos altos juntos, vocês vão seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até chegar lá no outro leque. Eu vou caminhar aqui junto com vocês, porque eu vou fazer só essa última carreira aqui com vocês. E vou explicar pra vocês como é que vocês vão fazer as demais só, tá certo? Qualquer dúvida, é só vocês voltar ao vídeo e ver direitinho pra tá dando continuidade, porque é só carreiras de repetições, gente, que a gente trabalhou na terceira, vai trabalhar na quarta, na quinta, na sexta e nas carreiras que for necessário trabalhar. Ó, cheguei aqui no final, vou trabalhar meu aumento, fazer um ponto alto, outro ponto alto no mesmo lugar. Agora não tem o que mais fazer, é só fazer o que a gente já vinha fazendo na carreira anterior. Vem aqui pra dentro e vai trabalhar mais um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e 3 pontos altos. Vai ser carreiras de indo e voltando dessa forma, fazendo aumento só nessas lateral aqui, ó. Onde tem essas lateral aqui perto, antes e depois do leque, é onde vocês vão trabalhar os aumentos. Então, vou passar para vocês agora a quantidade de carreiras que vocês vão precisar para cada tamanho. Para o tamanho de RN a 3 meses, a gente vai fazer 10 carreiras, contando com essa primeira aqui que a gente iniciou, tá certo? Para quem vai fazer de 3 a 6 meses, vai fazer 11. Para quem vai fazer de 6 meses a 9 meses, 12. E para quem vai fazer de 1 a 2 anos, 13 carreiras, tá certo? Então, vou fazer as minhas carreiras aqui que tá faltando. Eu fiz 4 aqui, para mim ainda faltam 6, tá certo? E eu vou seguir esse mesmo passo a passo que a gente fez aqui, ó, na segunda e na terceira carreira. Eu vou fazer por mais 6 vezes, aí eu volto com vocês pra gente tá fazendo as divisões da manga e passando a medida da circunferência para cada tamanho. Pronto, já voltei aqui com as minhas 10 carreiras prontas e vou contar aqui junto com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz 10 carreiras. E agora eu vou estar mostrando pra vocês como é que a gente vai fazer as divisões da manga. E depois eu vou passar para vocês, quando finalizar a parte da pala, a quantidade, né, em centímetros, quanto a gente ficou, as medidas no caso. Deixa eu só... Aqui, ó. Vamos subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vira o trabalho dessa forma e vai caminhando ponto alto em cima de ponto alto até chegar aqui no final. Eu vou aqui caminhar com vocês, fazendo ponto alto até chegar no final ali. Eu acho essa pala muito fácil de fazer e rápida. Também vai depender do tamanho que a pessoa tá fazendo, né? Porque tem as palas maiores e dá mais trabalho e um pouquinho de tempo. Ai, gente, espero que vocês estejam gostando da videoaula. Depois que eu finalizar esse vestido aqui, eu vou gravar pra vocês como é que vocês vão colocar o forro do vestido. Que lá no meu Instagram, muitas amigas crocheteiras me pediram pra eu gravar uma videoaula. Porque tem muitos que não tem máquina de costura, né? Então, eu vou mostrar pra vocês. Ó, cheguei aqui no final, faço o meu último ponto alto. E vou fazer aqui, ó, um ponto alto para cada ponto em cima desse leque aqui, ó. 1, 2,
3 pontos altos, ó, um para cada ponto. E aqui dentro desse leque eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Dessa forma. E agora a gente vai fazer 6 correntinhas. Quem achar que deve ser mais, né? Vocês podem colocar as correntinhas aqui. Pode colocar 8, 10, dependendo da circunferência de vocês. Aqui, eu tenho que ficar com 43 centímetros de correntinha, tá certo? Deixa eu logo passar aqui a medida para vocês mais ou menos terem uma ideia, né? Deixa eu pegar aqui meu caderno. Ó, eu tenho que ficar com 43. Quem vai fazer no tamanho de 3 a 6 meses, 44. E de 6 a 9 meses, 46. E quem vai fazer de 1 a 2 anos, 50 centímetros de circunferência, tá? Aí vocês medem e vê quanto tá dando aqui de circunferência. Se tiver faltando muito ainda, eu aconselho a vocês a fazer mais carreira dessa daqui, ó, tá? E depois fazer as divisões das manguinhas. Então, aqui eu vou colocar 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho para o outro leque aqui, ó, dentro desse leque, e vou trabalhar duas correntinhas aqui dentro. E vou caminhar trabalhando com um ponto alto em cima de ponto alto para cada ponto da carreira anterior, até chegar lá no outro leque. Aí eu volto com vocês para a gente tá fazendo a outra divisão da manga. Cheguei aqui no final, vou fazer aqui os meus pontos altos que tá faltando até chegar lá dentro do leque. E agora eu vou trabalhar 2 pontos altos aqui dentro. Vou fazer 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou vir aqui no outro leque e vou trabalhar 2 pontos altos aqui dentro desse espaço. E vou caminhando, fazendo ponto alto em cada ponto alto da carreira anterior, até chegar lá no final da carreira, até chegar aqui no finalzinho. Aí eu volto com vocês. Pronto, já finalizei. Deixa eu só fazer uma observaçãozinha que eu era pra ter falado antes e acabei esquecendo. A circunferência vocês têm que ficar depois que fizer essas divisão, tá? Eu, como tenho que ficar com 43, mas é depois que eu fiz isso aqui, não é antes de fechar as manguinhas, não, tá? A circunferência não total assim, ó. Não é assim, porque tem que ficar, quando você medir, né? Tem que ficar 20, no meu caso, né, que eu tô fazendo de RN a 3 meses, tem que ficar 21,5 para frente e 21,5 para trás, que no total na circunferência dá 43. Ou também pode dar 44, ficar 22 e 22, não tem problema. Mas é só depois que a gente fechar as mangas, aí vocês podem medir. Eu vou mostrar aqui a vocês, só para vocês não ficar na dúvida, tá bom? Eu ainda nem finalizei essa carreira aqui para medir, mas só para vocês terem uma noção, ó, do zero aqui, deixa eu esticar só um pouquinho aqui, ó, ficar retinho. O meu aqui, ó, tá dando, ó, 21,5, tá vendo, ó? Onde tá a outra coisinha aqui, ó, tá vendo? Então, aí tá certo. Mas vocês só podem medir a circunferência depois, porque se vocês fazer a circunferência de vocês antes aqui, quando vocês for fazer as divisões da manguinha, aí vai dar mais, mais centímetros a mais, tá bom? Desculpa não ter falado antes, é porque eu esqueci, gente. A cabeça da crocheteira ultimamente não tá muito bem, não, mas vamos lá, ó. Subi 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vira o trabalho, agora a gente vai trabalhar só ponto alto em cima de ponto alto, não vai ter aumento em canto nenhum, tá bom? Até nas correntinhas onde a gente fez, na divisão das manguinhas, vão ser ponto alto aqui, ó. Vocês vão trabalhar para cada correntinha dessa um ponto alto. Então, vou fazer aqui por toda essa volta, ponto alto em cima de ponto alto. Não tem necessidade de eu voltar aqui para mostrar a vocês, né? Gravando ponto alto, que ponto alto todo mundo sabe fazer. Então, vou fazer essa carreira aqui e mais 2, tá certo? No total, vão ser 3 carreiras de ponto alto, contando com essa. Para quem tá fazendo
em tamanhos maiores do que 6 meses, eu aconselho a vocês fazer 4 carreiras de ponto alto. Ou, se vocês preferirem, pode fazer mais carreiras de ponto alto para deixar a pala maiorzinha. Mas eu gosto sempre de fazer 4 carreiras a mais. E quem tá fazendo no tamanho de RN a 3 meses e de 3 a 6 meses, pode fazer a mesma quantidade de carreira que eu tô fazendo. Mas se você preferir, também pode fazer a quantidade de carreiras agora que vocês quiserem, tá bom? Eu vou fazer essa e mais duas, né? Que contando com essa faz 3, tá bom? Aí eu volto com vocês. Só lembrando, novamente eu vou repetir para não ficar dúvida, tá, gente? Carreira toda de ponto alto, onde tem correntinha ponto alto. E depois que você finalizar essa, vocês vão fazer mais duas. E quem tá fazendo tamanhos maiores, vai fazer essa e mais 3, que no total dá 4. Ou, se preferir, pode fazer mais carreiras. Vou fazer aqui as minhas e volto com vocês. Pronto, já finalizei aqui as minhas carreiras que eu faltava. Fiquei, ó, com 3 carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Agora eu vou estar medindo pra vocês verem aqui, ó. Cadê? Deixa eu zerar aqui no 0. E o meu ficou, ó, com 21,5 pra frente e 21,5 pras costas. Deixa eu medir aqui pra vocês aqui do ombro até aqui, ó, parte da pala. Ficou com 13 centímetros de altura, tá vendo, ó? 13 centímetros de altura. Então, agora a gente vai fechar, tá? Nosso vestidinho. Ó, vou introduzir a agulha desse lado de cá, pra poder fechar na terceira correntinha. Você certifique se vocês estão do lado direito, tá? Eu tô do lado direito, ó. Pra não fechar no lado avesso. Aí, ó, vou fechar aqui, ó, puxando o fio e fazendo uma correntinha. Deixa eu só explicar uma coisa a vocês. A partir de agora, a gente vai começar a fazer a parte da saia do vestido. Então, tem que ser múltiplos de 7. Vocês contam a quantidade de pontos altos que tem aí no de vocês. No meu, deu 119 pontos altos. E tá certinho para ser múltiplo de 7. Caso de vocês não esteja múltiplo de 7, vocês podem fazer um aumento agora, porque a gente vai passar uma carreira de ponto baixíssimo. E se... baixíssimo não, baixo, desculpa. E se caso de vocês estiver faltando um ponto, é só vocês aproveitar essa hora para fazer o aumento. Pode ser em qualquer lugar o aumento de vocês. Se estiver faltando 3 ou 4 aumentos, para ser múltiplo de 7, é a hora de vocês fazerem o aumento para ficar certinho o nosso vestido, a parte da saia, tá certo? Como eu não tô precisando de aumento, eu vou passar agora uma carreira de ponto baixo sem aumento. Se você estiver precisando, pode ser em qualquer lugar, tá certo? O aumento de vocês não vai identificar, como é? Identificar não vai afetar em nada não, é só vocês fazer, tá? Ó, fiz uma correntinha, vou voltar no mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo. E agora vou, ó, fazendo ponto baixo em cima de cada ponto alto até eu chegar aqui, ó, no finalzinho, tá? E só lembrando, se vocês não tiverem com a quantidade certa de 7 em 7, né, que tem que ser múltiplo de 7, a hora de vocês fazer o aumento. O aumento é 2 pontos baixos no mesmo lugar. Se tiver faltando 2 ou 3 pontos altos, vocês distribuem os seus aumentos à circunferência do vestido, tá bom? Eu vou aqui caminhando, fazendo meus pontos baixos até chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, vou fechar aqui com ponto baixíssimo na minha primeira correntinha que eu fiz, ó. E agora, a gente vai trabalhar 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vai voltar no mesmo lugar e vai trabalhar mais um ponto alto. 2 correntinhas de separação, volta no mesmo lugar e vai trabalhar 2 pontos altos, formando assim, ó, um leque de 2 pontos altos separado por 2 correntinhas. Vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vem aqui, ó, e conta, ó, do lado onde a gente fez aquele leque, ó. 1, 2 e no terceiro faz um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas. Vai contar, ó, 1, 2. No terceiro, a gente vai trabalhar um leque, fazendo 2 pontos altos no mesmo lugar.
duas correntinhas de separação, volta no mesmo lugar e trabalha mais 2 pontos altos. Faz uma, duas, três correntinhas, pula 1, 2 e no terceiro faz um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 correntinha, vai pular 1, 2 e no terceiro vai trabalhar um leque. Se vocês perceberem, agora a gente tá só trabalhando, repetindo esse leque e essas correntinhas, né? Então, ó, uma, duas, volta no mesmo lugar e faz 2 pontos altos no mesmo lugar. Mais uma vez, tá? Uma, duas, três correntinhas, vamos pular 1, 2 e no terceiro fazer um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas, vamos pular 1, 2 e no terceiro vamos trabalhar um leque. E dessa forma vocês vão seguindo por toda essa volta até o final da carreira, sempre seguindo esse mesmo passo a passo, fazendo um leque com 2 pontos altos separados por 2 correntinhas e depois fazendo 3 correntinhas, pulando 2 pontos de base no terceiro fazendo um ponto baixo, faz 3 correntinhas novamente, pula 2 correntinhas, na terceira faz um leque. Vocês vão seguir dessa forma por toda essa volta até o final da carreira e eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no final e vou finalizar essa carreira, que é a primeira carreira da saia, fazendo uma, duas, três correntinhas. Deixa eu bem aproximar da câmera para vocês verem, ó, ficou, ó, 1, 2, 3. É aqui onde eu vou fazer meu ponto baixo. Faço 3 correntinhas, ó, uma, duas, o terceiro é aqui, ó, que eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Tá vendo? Ficou certinho, ó. Por isso que eu digo que tem que ser múltiplos de 7, gente. Então, é só vocês fazerem o que eu já tinha falado para dar certinho. Eu faço uma correntinha, já venho dentro do espaço. Se vocês preferirem, vocês podem andar com ponto baixíssimo em cima desses 2 pontos altos. Eu prefiro fazer uma correntinha, já vim aqui para dentro, ó, e fazer outro ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas, volto pro mesmo espaço e vou trabalhar mais um leque dentro do leque, tá? 2 correntinhas, volto novamente e trabalho mais 2 pontos altos. Vou trabalhar uma, duas, três correntinhas, venho aqui, ó, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas e venho aqui, ó, no outro espaço e trabalho mais um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, venho para dentro do leque e vou trabalhar 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto para o mesmo espaço e vou trabalhar 2 pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixo, tá? Novamente, uma, duas, três correntinhas, venho aqui, ó, bem no pezinho, tá vendo? Introduzo a agulha dentro e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e vou fazer um leque. E vocês vão seguindo dessa forma por toda a volta, fazendo um leque em cima de leque, separado por 2 correntinhas. E 3 correntinhas de separação e fechando com ponto baixíssimo em cima desse V aqui, ó. Quando for na próxima carreira, aí eu volto com vocês pra gente tá dando continuidade e mostrando o que a gente vai fazer. Cheguei aqui no final. Vou finalizar com vocês aqui essa segunda carreira, fazendo 3 correntinhas. Fecho com ponto baixo aqui nesse espaço. 3 correntinhas e vou fechar aqui em cima dessas 3 correntinhas que a gente iniciou, contando de baixo para cima na terceira. Faço uma correntinha, venho aqui nesse espaço e faço um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas. Vou trabalhar um ponto alto aqui dentro, 2 correntinhas e fazer 2 pontos altos aqui dentro desse espaço.
Aqui sempre vai ser leque sobre leque, tá? Aqui não vai mudar, nunca vai mudar aqui, sempre vai permanecer leque sobre leque. Agora a gente vai trabalhar 1, 2, 3, 4 correntinhas. Só vai mudar quando a gente for fazer ponto baixo aqui, ó, que aqui vai ser 4 correntinhas, tá? Quando for nessa carreira, vocês sempre decorem. Quem assim descendo é 3, né? 3 descendo, 3 pra cá e 3 pra cá. E quando for na segunda carreira, aliás, em duas carreiras vai ser sempre assim, ó. Só 4 pontos altos fechando aqui no meio. 1, 2, 3, 4. Aí vem dentro desse espaço aqui e trabalha um leque, fazendo 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação e 2 pontos altos. Essa parte da saia é muito fácil, gente, de fazer, porque elas são carreiras de repetições. Uma carreira você faz um leque e 4 pontos altos, e outra carreira você faz um leque, 3 correntinhas, mais 3 correntinhas, mais 3 correntinhas, um leque. Então, vou fazer essa e mais 2 carreiras com vocês, e depois vocês dão continuidade só, tá certo? Vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Venho dentro do leque e vou trabalhar novamente um leque, fazendo 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação, volta no mesmo lugar e faço um leque, aliás, 2 pontos altos, 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho direto aqui, ó, para esse espaço do meio aqui e faço um ponto baixo, novamente 4 correntinhas e volto a trabalhar o meu leque. Vocês vão seguir nesse mesmo passo a passo por toda essa volta. Quando chegar lá no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, fiz minhas 4 correntinhas. Vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Faço uma correntinha e venho para dentro do espaço e faço mais um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, cada altura de um ponto alto. E vou trabalhar mais um ponto alto, ficando com 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação, 2 pontos altos. E agora a gente vai trabalhar o que a gente fez na segunda carreira, que é fazer 3 correntinhas e faz um ponto baixo aqui, 3 correntinhas, faz um ponto baixo aqui e 3 correntinhas e faz o leque. E foi justamente o que a gente trabalhou aqui, ó, nessa segunda carreira. Então, esse trabalho vai ser sempre intercalado. Uma carreira vocês vão fazer dessa forma que a gente vai trabalhar agora, que é de 3 em 3 correntinhas, fazendo um ponto baixo. E na próxima, fazendo um leque, 4 pontos altos e um ponto baixo no meio, tá? Falando só para vocês decorarem, tá bem, gente? Vamos lá. 1, 2, 3 correntinhas, vem aqui dentro desse espaço e faz um ponto baixo, dessa forma. 1, 2, 3 correntinhas, vem aqui, ó, nesse espaço e faz um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, venho dentro do leque e vamos trabalhar mais um leque, fazendo 2 pontos altos. Duas correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. Agora, vamos repetir o que a gente acabou de trabalhar aqui, ó. Fazendo 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, outro ponto baixo aqui dentro. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui um fio. Agora, 1, 2, 3 correntinhas, vamos trabalhar dentro do leque, fazendo um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, eita, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos novamente. E assim vocês vão seguindo, sempre fazendo esse mesmo passo a passo que a gente fez aqui, vocês vão fazer aqui e nos demais, tá certo? Eu vou aqui finalizar essa carreira e volto aqui no final. Vou finalizar aqui junto com vocês, fazendo 3 correntinhas, fazendo um ponto baixo, subo 3 correntinhas e fecho aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Faço uma correntinha, venho dentro do espaço, faço um ponto baixíssimo. Gente, a partir de agora vai ser só carreira de repetições. Eu vou fazer essa aqui e mais outra, tá?
e depois vocês vão dar continuidade fazendo de vocês. Aqui só vai ter uma pequena alteração, né? Como eu já disse a vocês, que aqui sempre vai ser leque sobre leque, nunca vai mudar. Vai permanecer sempre fazendo leque. A única diferença é que agora a gente vai trabalhar 3 pontos altos aqui dentro. Em vez de 3, de 2, vai ser 3. Mas os demais vai ser tudo igual. Depois que a gente fazer o leque, a gente vai trabalhar essas 4 correntinhas aqui, ó, da carreira anterior, tá certo? Então, vamos lá. Vou subir 3 correntinhas. E aqui dentro do espaço, vou trabalhar mais 2 pontos altos, fazendo no total 3, né? Contando com as 3 correntinhas que a gente subiu. Faço 2 correntinhas de separação e 3 pontos altos. Uma, duas, três, 4 correntinhas, que é essa aqui, ó, que a gente vai trabalhar agora, a mesma coisa dessa terceira carreira. Vou fechar aqui, ó, com ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas e volto aqui dentro do espaço do leque e vou trabalhar o leque fazendo 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma, duas, três, 4 correntinhas, venho dentro do espaço aqui, ó, de 3 correntinhas e vou fazer um ponto baixo. E olha como vai ficando. 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho dentro do espaço do leque da carreira anterior e vou trabalhar 3 pontos altos. E assim vocês vão fazendo dessa forma por toda essa volta. E quando finalizar essa volta, eu venho com vocês para estar mostrando a vocês a próxima carreira e dizendo a quantidade de centímetros que vocês vão ter que fazer antes do bico. Pronto, cheguei aqui, vou finalizar com vocês mais uma carreira. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. E agora vou caminhar com ponto baixíssimo em cima dessas dois pontos altos, né? Porque agora, como tem 3, não tem como vir aqui pra dentro fazendo uma correntinha. Fiz aqui, ó, um ponto baixíssimo dentro desse espaço aqui de 2 correntinhas. Vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E vou trabalhar mais 2 pontos altos aqui dentro, formando 3 pontos altos contando com a correntinha. Faço com essas 3 correntinhas de início. Faço 2 correntinhas de separação. Vou trabalhar mais 3 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. E agora, a gente vai trabalhar o que a gente trabalhou na quarta carreira. Ó, primeira, segunda, terceira, a quarta. Que é fazendo 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Aliás, 3 correntinhas e o leque, tá? Agora, só vai ser carreira de repetições, vocês sempre intercalando a carreira. Qualquer coisa, vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltam o vídeo e dá continuidade fazendo, tá certo? Se tiver alguma dúvida, ó, 1, 2, 3 correntinhas e faz um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixo. Mesma coisa da quarta carreira, tá vendo? Agora, 1, 2, 3 correntinhas e aqui dentro do espaço vai trabalhar mais um leque de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas e 3 pontos altos. Quando vocês finalizar essa carreira, vocês vão fazer o mesmo passo a passo da quinta carreira. Ó, vocês vão fazer o mesmo passo a passo desse aqui, ó. Fazendo um leque, 4 correntinhas e fecha com ponto baixo. 4 correntinhas e um leque. E assim vocês vão intercalando as carreiras, tá certo? Então, agora eu vou estar passando, tá? O comprimento para vocês, de quanto vai ficar o vestido que vocês vão medir, ó. Vão fazer o vestido de vocês, vão medir daqui até o comprimento. E vocês têm que deixar 2 centímetros a 3 centímetros a menos pra gente tá fazendo um bico. Vai depender muito da tensão do seu ponto. Pra mim, que eu vou fazer aqui, esse vestido depois de pronto, ele tem que ficar com 35 centímetros. Então, eu vou deixar ele com 33 e venho aqui com vocês fazer o bico.
Para quem vai fazer no tamanho de 3 a 6 meses, 40 centímetros. Aí vocês têm que ficar com 38 centímetros ou 37. Para quem vai fazer de 6 a 9 meses, 46 centímetros. Aí vocês faz até 43 para depois fazer o bico e ficar com o tamanho certo. E para quem vai fazer de 1 a 2 anos, faz 50 centímetros. Aí vocês vêm com 57 ou 58 para a gente tá fazendo um bico, tá certo? E agora é só vocês seguir esse mesmo passo a passo aqui até o comprimento que vocês têm que fazer, que eu passei para vocês agora a medida. Então, vou fazer aqui o meu até eu obter 32 centímetros ou 33 e volto aqui pra gente tá fazendo o bico. Pronto, já voltei aqui com o vestido já pronto, né, com a quantidade de centímetro que eu preciso para fazer o bico. E vou mostrar aqui pra vocês, ó, quantos centímetros eu fiquei, ó. Fiquei com 33 centímetros, deixa eu baixar mais pra vocês verem melhor. Tá vendo? 33 centímetros certinho, contando do ombro até aqui, ó, o finalzinho da minha carreira. Agora deixa eu baixar aqui a câmera pra ficar melhor pra vocês verem melhor. Deixa eu puxar pra cá. Ó, vocês vão fazer, tá? A quantidade de carreiras que vocês precisam em centímetro, tá? Como eu já tinha falado, pra cada tamanho, até ficar assim, ó. Vocês têm que ficar com um leque, 4 correntinhas, um ponto baixo, 4 correntinhas e um leque. Dessa forma que tá aqui, pra gente começar a fazer o bico, tá bom? Então, agora a gente vai subir 3 correntinhas. Depois que vocês fecham com ponto baixíssimo, ó, vocês vão fazer... Peraí, deixa eu só desmanchar, que eu acho que já tem um ponto. É, ó. 1, 2, 3 correntinhas. E agora a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto da carreira anterior, ficando com 3 pontos altos, ó. Fiz aqui, ó, 3 pontos altos, tá vendo? Gente, desculpa aí o cachorro latindo, mas hoje também tá só misericórdia. Já tentei gravar 3 vezes e apagando justamente por causa do cachorro, mas bora lá. Ó, fiz 3 pontos altos. E aqui dentro desse espaço, eu vou fazer 5 pontos altos. Fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto alto. E agora eu vou caminhar fazendo ponto alto em cima desses 3 pontos altos da carreira anterior, fazendo um ponto para cada ponto. Ó, e aqui eu fiquei com 11 pontos altos, né, no total. 3 com 5 e mais 3, 11 pontos altos. E agora a gente vai fazer 3 correntinhas e vai repetir o que a gente trabalhou aqui, ó. Vem direto para cima do ponto alto desse leque aqui, ó, e vai fazer um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Dentro do espaço, vamos colocar 5 pontos altos. Dois, 4. E agora a gente vai trabalhar um ponto alto para cada ponto desse leque desse lado aqui, ó. Ficando com 11 pontos altos, tá vendo? E agora a gente vai repetir o que a gente trabalhou aqui, fazer 3 correntinhas. E vai repetir novamente o que a gente trabalhou dentro desses 2 leques. Então, vocês vão caminhar seguindo esse mesmo passo a passo por toda essa carreira, até chegar lá no finalzinho. Aí eu volto com vocês pra gente tá finalizando a última carreira do vestido. Cheguei aqui no final, vou fazer junto com vocês minhas 3 correntinhas. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. E agora eu vou virar o nosso trabalho assim do avesso e vou caminhar com ponto baixíssimo por 2 correntinhas. 1, 2. Faço uma correntinha, viro o trabalho pro lado direito. E agora vou fazer um ponto alto aqui, ó, em cima das 3 correntinhas. A gente fechou com ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto alto, uma correntinha
E agora a gente vai trabalhar fazendo ponto alto com picô, tá certo? Então, ó, o primeiro ponto alto não vai ter picô e nem o segundo ponto alto. Aliás, no segundo ponto alto que a gente vai trabalhar o ponto alto com picô. Perdão, gente. Aí vai subir uma, duas, três. Agora, ó, vocês podem fazer dessa forma que eu tô dizendo aqui, ó, introduzindo a agulha dentro das duas alcinhas e puxando e fazendo um ponto baixo. Eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Vou introduzir a agulha dentro do ponto alto e vou fazer um ponto alto. Aí, vem pro próximo ponto alto, trabalho um ponto alto, 3 correntinhas e vou dentro, ó, do espaço do ponto alto e faço um ponto baixo. Novamente, vou pro próximo, faço um ponto alto, 3 correntinhas, introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixo. E assim vocês vão seguindo em cima de cada ponto alto, fazendo dessa forma até chegar no finalzinho. Aí eu vou fazer aqui junto com vocês, para vocês deixar também do outro lado um ponto alto sem fazer. Esse agora é meu último ponto alto com picô em cima. E agora, ó, vem aqui nesse último ponto alto, vou fazer um ponto alto sem picô. E vem aqui, ó, nessa terceira correntinha do meio e vou fazer um ponto baixo. E agora, laço minha agulha, venho em cima desse ponto alto, vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, venho pro próximo, faço um ponto alto. E agora a gente vai repetir o que a gente trabalhou aqui, ó. Fazendo uma, duas, três correntinhas, vem dentro do espaço, faz um ponto picô. Vem pro próximo, faz um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto picô. Novamente, um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto picô. E vocês vão trabalhar dessa forma por toda essa volta, sempre deixando o primeiro ponto alto sem fazer picô e o segundo, tá? E os demais vocês fazem ponto picô e sempre fechar com ponto baixíssimo nessa terceira ponto baixo, na terceira correntinha aqui do espaço, tá certo? Então, vocês vão seguir trabalhando, ó, fazendo ponto alto com picô até chegar aqui nesse antepenúltimo. Faz o antepenúltimo com picô, o último sem picô e fecha com ponto baixíssimo aqui, ó, ponto baixo. E vai seguindo, trabalhando ponto alto com picô, sempre lembrando de deixar o primeiro e o último sem picô para tá fazendo o fechamento aqui, ó, fazendo com ponto baixo, tá certo? Eu vou seguir aqui fazendo o meu e volto com vocês pra gente tá fazendo o bico da parte das manguinhas, tá certo? Aí, quando vocês finalizam aqui, ó, com ponto baixo e corta o fio. Pronto, meninas, já finalizei aqui o vestido e olha como ficou. O nosso bico ficou muito lindo. Como vocês podem perceber, já fiz aqui, ó, um lado da manguinha. E vou estar trabalhando com vocês esse outro lado aqui da manga. O que eu fizer nessa manga, vocês vão fazer na outra. Vocês vão seguir o mesmo passo a passo. A única diferença é porque essa manguinha aqui eu vou iniciar pela parte de trás. E quando vocês for iniciar outra manga, vocês vão iniciar pela parte da frente. Mas vai ser o mesmo passo a passo, tá certo? Então, deixa eu me organizar aqui. Deixa eu baixar aqui a câmera novamente, pra ficar melhor. Então, como eu disse a vocês, acho que a gente vai iniciar pela parte de trás do vestido. Cadê meu fio? Aqui. Vocês vão pegar e vão iniciar aqui, ó, pela parte de baixo do sovaquinho. Vai introduzir a agulha. Vai pegar o fio, deixar um pouquinho assim, ó, vai puxar e vai fazer uma correntinha, deixando um pedaço pra gente ir arrematando.
Aí vem aqui, ó, no próximo ponto, faz um ponto baixo. Vem no próximo, faz outro ponto baixo. Vem aqui nessa curvinha aqui, ó, onde já vai pegando um ponto alto e vai trabalhar um ponto baixo. Dentro do ponto alto aqui, ou seja, introduz a agulha e faz 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui, ó, onde tem essa separação de 2 correntinhas, vocês vão fazer um ponto baixo dentro. E em cima desse primeiro ponto alto aqui do leque, vocês vão fazer mais um ponto baixo. E a partir dele agora, vocês vão subir 2 correntinhas. Vai laçar a agulha, voltar no mesmo lugar e fazer um ponto alto. Vai pular um ponto alto, vir no próximo e fazer um ponto baixo. Aí agora vocês vão fazer 2 correntinhas novamente. Volta no mesmo lugar e faz um ponto alto. Pula um ponto alto, vem no próximo e faz um ponto baixo. Novamente, 2 correntinhas, volta no mesmo lugar, faz um ponto alto. Pula um ponto alto e faz um ponto baixo no próximo ponto alto. E vocês vão seguindo esse mesmo passo a passo, 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Pula um ponto alto de base, vem no próximo e trabalha um ponto baixo por toda essa volta até chegar no final aqui. Aí eu volto com vocês pra gente tá finalizando. Cheguei aqui no finalzinho e vou finalizar aqui com vocês. Ó, cheguei aqui, ó, no último ponto alto, tá certo aqui, ó. Vou fazer 2 correntinhas. Faço um ponto alto, vou pular uma correntinha, que aqui nessa parte é a correntinha não, né? O último ponto alto no caso, e venho no próximo, que é aquele primeiro do leque, né? Contando de baixo pra cima. 1, 2 correntinhas, volto no mesmo lugar, trabalho um ponto alto e vou fazer meu último ponto alto aqui, ó. Pulo um ponto alto e venho no último e faço um ponto baixo. Agora, ó, vou fazer um ponto baixo dentro daquele espaço de 2 correntinhas, né, na cava aqui. E agora, onde tem ponto alto, vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Novamente, deixa eu virar assim pra ficar melhor. Ó, novamente aqui, ó, onde tem esses pontos altos da carreira anterior de baixo, aqui, ó, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto até chegar onde a gente iniciou. Fechando com ponto baixíssimo nessa primeira correntinha aqui, ó, que a gente fez. E faço mais uma correntinha com ponto baixíssimo. E agora vocês vão cortar o fio de vocês. Pegar aqui a tesoura. Cortei aqui o fio, depois eu vou arrematar, tá? Agora eu vou fazer a parte de trás, né, do acabamento. Deixa eu mostrar aqui a vocês como ficou. Ó, ficou as 2 manguinhas iguais, tá vendo? Aí o que eu trabalhei nessa, vocês vão trabalhar aqui. Eu iniciei pela parte das costas e essa daqui vocês vão iniciar aqui, ó, pela frente, tá? Aqui debaixo do sovaquinho e vai subindo, tá bom? Deixa eu só me organizar aqui e venho com vocês pra gente tá trabalhando o acabamento, né, da parte de trás, fazendo as casinhas do botão. Pronto, já tô aqui na parte de trás das costas. E agora a gente vai trabalhar fazendo o acabamento e as casinhas dos botões, tá bom? Então, vamos lá. Eu já peguei aqui o meu fio. Eu vou iniciar por esse lado de cá, tá bom? Vou botar o vestido assim, pra ficar melhor pra vocês verem. Deixa eu pegar o meu fio. E aqui, ó, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Aqui, ó. Vocês vão introduzir a agulha, tá? Contando aqui de baixo pra cima, a terceira correntinha. Vai pegar o fio de vocês, deixar um pouquinho pra depois tá arrematando. Vai, ó, fazer uma correntinha. E no mesmo lugar vocês vão fazer um ponto baixo. Dá uma puxadinha nesse fio aqui, ó. E agora, vocês vão fazer um ponto baixo para cada correntinha de início, tá? Ó. Uma
E agora, entre uma divisão e outra de ponto alto, vocês vão fazer o segundo ponto alto. No caso, o terceiro, gente, desculpa. Ó, e vai ficar assim. A partir de agora, vocês vão trabalhar dois pontos altos. Ah, gente, desculpa, dois pontos baixos entre um ponto alto e outro. Se vocês preferirem, vocês podem estar fazendo ponto baixo dentro do ponto alto, tá? Fazendo dois pontos baixos assim, ó. Eita, peraí que enganchou. Dois pontos baixos dessa forma. Eu não gosto porque fica esse buraquinho. Então, eu prefiro fazer dois pontos baixos entre um ponto alto e outro. Aqui eu já fiz um, certo? Que foi o terceiro. No mesmo lugar eu vou fazer mais um. E no total vai ficar dois pontos altos entre um ponto alto e outro. E aproveitando para arrematar o fio. Agora, deixa eu bem aproximar da câmera para vocês verem, ó. Entre um ponto alto e outro aqui, ó, eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. Novamente, venho para a próxima carreira entre um ponto alto e outro, faço dois pontos baixos. Deixa eu ajeitar aqui que soltou. Ó, introduzi minha agulha e vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. Novamente, venho para o próximo, faço dois pontos baixos no mesmo lugar e assim eu vou descendo, trabalhando dessa forma por toda essa carreira aqui, né? Vou trabalhar descendo, depois vou trabalhar subindo também, sempre fazendo ponto baixo, dois pontos baixos entre uma divisão e outra. Quando cheguei aqui, eu volto com vocês. Tô chegando aqui, ó, quase no final e voltei para mostrar a vocês, ó. Esse fio aqui, ó, vocês vão aproveitar para mim tá arrematando, tá bom? Ó, é só vocês ver aqui, ó, o tamanho ainda não deu. Aí vocês vão caminhando, fazendo dois pontos baixos no mesmo lugar. Aí agora já dá para arrematar ele. Eu levo ele lá para trás e vou fazer dois pontos baixos. Cadê? No mesmo lugar, aproveitando para estar arrematando ele. Chega aqui em cima, ó. Cadê? Aqui no terceiro. Vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo. Aqui em cima faço uma correntinha e novamente um ponto baixo. E fica dessa forma assim, ó. Agora deixa eu virar pra vocês aqui. Essa parte aqui, vocês podem trabalhar da seguinte forma. Ou vocês trabalham ponto baixo, tá? Ou vocês trabalham ponto baixíssimo. Eu vou trabalhar ponto baixíssimo por toda essa carreira. Também que quiser fazer ponto picô, também pode, tá certo? Fica bonito. Mas eu vou trabalhar com ponto baixíssimo. Ó, vou introduzir a agulha aqui, ó. E vou fazer assim, ó. Não precisa ser apertado, não. Você faz um ponto baixíssimo, folgadinho, tá? E você vai botando um ponto baixíssimo em cima de cada correntinha dessa aqui que a gente iniciou. Até o outro lado. Aí eu vou voltar com vocês lá no outro lado pra gente tá iniciando essa parte aqui e fazendo também as casinhas do botão. Vou seguir aqui fazendo meus pontos baixíssimos e volto com vocês quando eu tiver finalizado essa parte do vestido. Cheguei aqui no final, vou fazer aqui meu último ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo aqui, ó. Não, desculpa, gente, peraí. Fazer mais um ponto baixíssimo. E vou fazer uma correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Nesse primeiro ponto baixo que a gente iniciou. Agora eu vou fazer uma correntinha, vou voltar no mesmo lugar. E vou descer aqui, trabalhando ponto baixo para cada ponto que a gente fez na carreira anterior, que a gente ficou trabalhando dois pontos baixos entre um ponto alto e outro, tá? Então, eu vou descer dessa forma até chegar lá do outro lado, para iniciar a casinha do botão. Aí, eu volto com vocês quando eu já tiver desse outro lado aqui. Pronto, já cheguei aqui, ó, do outro lado. E agora, eu vou caminhar, fazendo ponto baixo até minha quarta carreira, contando de baixo pra cima, ó. Minha primeira carreira,
minha segunda carreira de ponto alto, minha terceira aqui na quarta. Aí eu vou iniciar a primeira casinha do botão. Então, vou caminhar aqui, ó, com o ponto baixo, até chegar na minha quarta carreira de ponto alto, contando de baixo pra cima. Cadê? 1, 2, 3, aqui é a quarta. Ó, cheguei na quarta carreira. Dependendo do tamanho do seu botão, né, vocês fazem a quantidade de correntinha necessária. E outra coisa que eu esqueci de dizer a vocês, ó, tá vendo que a gente faz aquele acabamento? Colocando 2 pontos baixos no mesmo lugar, entre um ponto alto e outro, não fica com aqueles buraquinhos, tá vendo? Ficou um acabamento perfeito. E também, uma coisa também que eu esqueci de dizer a vocês, quando vocês finalizar de fazer seu vestido, né, vocês, ó, dá uma puxadinha assim, ó, na saia do vestido, puxando pra baixo, pra ele fica tudo igualzinho essas partes aqui, porque às vezes quando a gente vai ponto baixo, fica troncho, né? Em algumas carreiras, quando você puxa, ele fica todo igualzinho assim, ó. Um em cima do outro, tudo certinho, tá vendo? Aí vocês fazem isso depois, pra ele ficar bem arrumadinho. Então, agora vocês vão iniciar, ó. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Eu vou fazer 4 correntinhas porque meu botão, ele tem aproximadamente 1 centímetro. Então, 4 correntinhas pra mim tá perfeito. Vou pular 1, 2 e na terceira eu vou fazer um ponto baixo. Ó, ficou dessa forma, tá vendo? A casinha do botão. Pera aí, acho que ainda ficou... Eu vou colocar 3. Acho que o buraco ainda ficou grande. E venho aqui, ó, na terceira e faço um ponto baixo. Agora, acho que agora ficou melhor. Isso. E vou seguindo, caminhando aqui, ó, fazendo ponto baixo, até chegar aqui, ó, nesse meu segundo ponto alto, contando de cima pra baixo. Como tá pertinho, eu vou aqui caminhando junto com vocês. Ó, cheguei aqui, ó, no meu segundo ponto alto. Tá, ó, contando de baixo pra cima, tá? Ó, cheguei aqui na divisão dele. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. E vou fechar com ponto baixíssimo, naquela correntinha que a gente fez pra tá virando. E vou fechar com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Vou cortar aqui o fio. E depois eu faço o meu arremate. E aqui já tá pronta a casinha do botão. Agora eu vou fazer a aplicação do botão. Vocês fazem o de vocês aí, que eu vou fazer o meu. E volto com vocês para estar mostrando essas aplicações aqui que a gente vai estar trabalhando da florzinha. Para estar aplicando no vestido. Tá certo? Pronto, já finalizei aqui, já fiz a aplicação dos meus botões. Para quem tá fazendo pala nos tamanhos maiores, vocês ver a quantidade de botões que vocês vão aplicar. Só vocês dividirem, tá certo? O tamanho, os centímetros de um espaço para outro dos botões. Que eu até esqueci de falar isso antes. E agora eu vou estar passando para vocês, né? As medidas tudo certinho, né? Como ele ficou, esse tamanho aqui. Para vocês verem, ó. No comprimento... Ficou com 35,5, quase, 36 centímetros. Não sei se dá pra vocês verem daí, mas acredito que sim, ó. 36 centímetros de comprimento. Aqui nessa parte aqui, ó, da circunferência do peito, ficou com 21,5. Tá certo? Aqui eu já tinha medido, não foi que ficou, cadê? 13 centímetros, né? Mas aqui foi a carreira de ponto baixo. Aí foi com 13 centímetros e meio. E espero que vocês, né, tenham gostado desse modelinho. Agora a gente vai estar trabalhando, né, as aplicações dessa florzinha para estar colocando no nosso vestido. Aqui, como vocês podem ver, a parte da frente do vestido. Olha que coisa mais linda que ficou. Vou mostrar pra vocês agora como é que vocês vão fazer as florzinhas. Então, vamos lá. Deixa eu só baixar aqui a câmera.
deixar aqui meu vestido reservado aqui para depois a gente tá fazendo a aplicação. Então, o que é que vocês vão precisar agora, né? Vocês vão precisar, ó, de uma pérola, que a gente vai colocar essa pérola no meio. Então, vocês vão pegar, vão fazer um círculo mágico, ó, dessa forma, passando para trás e segurando com o dedo midinho. Pegando a linha aqui, ó, puxa, vem pescar ela de novo, ó, e puxa aqui por dentro. E ela fica assim. Vai fazer uma correntinha, laçar a agulha e aqui dentro desse espaço vocês vão fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha, faz um ponto baixo aqui dentro desse espaço. Faz uma correntinha e vai voltar a trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, desculpa, agora que eu vim perceber que eu tava gravando aqui bem no cantinho, tá? Ó, fiz 5 pontos altos, ó, uma correntinha, faz um ponto baixo dentro do anel mágico. Uma correntinha, né? Agora vamos trabalhar os 5 pontos altos novamente. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3. Deixa eu puxar meu fio aqui. 4, 2, 4, 5. Uma correntinha e um ponto baixo. E agora vocês vão repetir por mais 2 vezes essa parte da florzinha, né? Vai fazer uma correntinha e 5 pontos altos. Aí faz uma correntinha e fecha dentro do anel mágico, uma correntinha e volta a trabalhar 5 pontos altos. Aí eu vou, vou ficar aqui junto com vocês, é melhor. Vamos lá. Só falta só 2 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha, vem aqui dentro, faço um ponto baixo. Uma correntinha, vem aqui dentro e vou trabalhar meus últimos 5 pontos altos. Essa florzinha é muito fácil de fazer. E vocês vão fazer a quantidade de florzinha que vai pegar na frente do vestido. Tá certo? Deixa eu ver quanto eu botei aqui. 2, 4, 5. Aí vou fazer uma correntinha. Vou fazer um ponto baixo aqui. E agora eu vou puxar o meu fio aqui, ó. Pra tá ajustando a florzinha. Não puxo tudo de uma vez não, tá, gente? Vamos puxando devagar. Agora eu vou cortar aqui o meu fio. Deixa eu pegar a tesoura aqui, ó. Esse outro fio aqui. E vou puxar. Agora vocês vão arrumar, antes de puxar mais um pouquinho, vocês arrumam a florzinha, dá mais uma puxadinha. E vem agora com a pérola. Passa por dentro da agulha, nessa agulha de vocês passarem. E ó, puxa o fio. E deixa a agulha aqui dentro, certo? A agulha não, a pérola tem que ficar, ó, bem casadinha. Assim, ó, tá vendo? Igual o buraco, é que vocês vão fazer, vai vir aqui na mesma direção, ver a direção onde é que tá o fio. Pega a agulha, ó, transpassa pro outro lado e puxa o fio pra gente tá dando um nozinho aqui atrás, ó. Então, a gente vai amarrar com esses 2 fios que sobraram. Não apertem muito não, tá? Porque senão vai ficar meio torta a florzinha de vocês. Dá uns 3 a 2 nozinhos. E agora vocês vão cortar aqui, ó. Cadê? Cortei. E a florzinha fica dessa forma. Só vocês ir arrumando ela bem direitinho. E agora é só vocês fazer a aplicação no vestido, tá bom? Como eu aqui já tenho minhas florzinhas já prontas, eu vou só demonstrar aqui pra vocês como é que vocês vão fazer a aplicação no vestido. Ó, essa parte aqui, ó, vocês sempre vai botar ela, sempre vai botar ela pra dentro,
tá? Porque as outras florzinhas que vierem, sempre desse lado aqui, ó. Pra ir escondendo, tá vendo? Aí você vai botar uma folhinha dessa da florzinha. Eita, deixa eu tirar aqui essa daqui que ficou, acho que com fio de cabelo. Foi. Ó. Sempre sobrepondo uma em cima da outra. Lembrando que essa parte aqui, ó, da gente sempre iniciou, a gente tem que botar de ladinho pra ir fazendo a aplicação um em cima da... Não é totalmente um em cima da outra, né? Mas é pra ir escondendo o início da onde a gente fez a nossa florzinha. Aí vocês vão fazer a quantidade de florzinhas que vocês precisam para estar colando. Aí vocês vão colocar aqui, ó. Eu vou colocar só mais um pouquinho mais para baixo. Vou botar as minhas aqui, tá certo? Só tô demonstrando para vocês como é que vocês vão fazer a aplicação. Mas vocês podem colar aonde vocês acharem melhor. Mas a minha vai ser mais um pouquinho para baixo. Que eu vou tá colando. Aqui, ó. Ainda tem outras florzinhas aqui. Aí vocês veem do jeito que vocês querem fazer a aplicação. Eu vou aqui colar as minhas florzinhas e volto com vocês para estar mostrando como ficou esse vestido. Gente, olha como ficou esse resultado das aplicações, que ficou coisa mais linda. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. E deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu vejo que muita gente pergunta, né, sobre sugestões de preço. Lá no Instagram, Crochê Miriam Fios, eu sempre deixo na descrição do vídeo, né, a partir de quanto o vestido vale, tá certo? Então, se vocês quiserem se basear pelo meu valor, vocês podem se basear, tá certo? Então, fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula, se Deus permitir.